é sempre uma alegria estar aqui, principalmente falando de um tema que realmente Jesus, tudo que ele falou, parece que foi falado há 1 hora atrás. É muito atual, tudo. Mas o tema de hoje, ele é mais atual ainda. Tudo que Jesus falou é atual. Mas essa reflexão que eu estou trazendo hoje é uma reflexão que vai servir para todos nós, para que a gente realmente saiba trilhar os caminhos, né, como semeadores que somos. Bem, o tema de hoje, todo mundo deve ter lido, né? É Meu Reino está em seu coração. Mas quando vocês abrem o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Meu Reino não é deste mundo. E quando Jesus falou isso, ele falou para Pilatos. Quando Pilatos perguntou a ele se ele era rei, ele disse: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é aqui. Na época, as pessoas podiam pensar: que reino é esse que Jesus estava falando? Muita gente achava que o reino era o reino depois do desencarne, depois da morte. Mas a doutrina espírita, ela trouxe uma explicação, né? O nosso Consolador prometido trouxe uma explicação que o reino de Deus não é no plano espiritual, de forma alguma. Que se nós espíritas sabemos que nenhum de nós, quando desencarna, nós não nos transformamos em santos. Então, realmente, o reino não é no plano espiritual. Algumas pessoas na época podiam achar que o reino de Jesus era em outro planeta, que afinal de contas a gente sabe também que existem muitas casas, né, que são os planetas. Muitas casas nesse universo que nós podemos habitar, sim. Melhores ou piores do que a Terra, ou iguais. Mas, na verdade, na questão 1018 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta aos espíritos, não é? Ele pergunta o que Jesus, na verdade, quis dizer com meu reino não é deste mundo. Uma das últimas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. O Cristo fala em sentido figurado. Queria dizer que reina sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todo lugar em que o amor ao bem domine. Mas os homens, ávidos pelas coisas deste mundo e presos aos bens da terra, não estão com eles. Então Jesus aqui quis dizer que ele estaria dentro dos nossos corações. Esses dias eu estava comentando para uma amiga que eu ia falar sobre esse tema e ela acrescentou algo assim que eu achei maravilhoso. Eu acho que aquilo que a gente escuta e é bom, a gente deve passar para os outros, não deve guardar para si mesmo. Ela disse assim: Regina, eu fiz um curso de florais e a professora que estava dando o curso de florais disse que depois dos 3 dias na aparição de Jesus, que ele impregnou o nosso planeta com energias de amor, energias de paz. Então todos nós estamos dentro de um mar de bondade.
Nós estamos num planeta em que a energia de Jesus está em toda parte. Ele impregnou o nosso planeta. Então, em todos os pontos e recantos da Terra, nós temos a energia de Jesus. Então, nós estamos protegidos sempre. Muitas vezes somos nós que nos desprotegemos. Quando nós não temos fé, então nós apagamos a nossa luz, porque Jesus disse também que nós acendêssemos, que deixasse a nossa luz se acender. Nós sabemos que Jesus, ele falava muita coisa por parábola. Parábola, então, são aquelas histórias que Jesus contava para nos ensinar. Só que na época nós não entendíamos bem as parábolas. Até hoje, algumas pessoas não entendem. E muitas vezes nós, espíritas, temos que parar um bom tempo para avaliar as parábolas de Jesus. E quando nós não entendíamos o que ele queria dizer com uma parábola, ele contava outra. Aí nós entendíamos um pouquinho mais. Quando ele contava a segunda, nós entendíamos um pouco mais. E na terceira, quem sabe, queríamos então, assim, viver como ele dizia naquela parábola. Mas eu vou colocar aí uma parábola que todos vocês conhecem, todo mundo conhece, que é a parábola do semeador. Eu coloquei um motivo infantil porque é mais alegre. Então eu peguei a parábola que nós passamos para as crianças na evangelização. E como cada um de nós é um pouquinho criança, todos nós somos. E isso é bom. Criança é alegre, confia. Então, vamos agora assistir aí a parábola do semeador. Ele entrou e sentou-se num barco com a multidão junto ao mar. Ele contou-nos uma história e a multidão a escutar. O semeador saiu a semear, semeador, semente grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semeador, semente grão na terra pra brotar. Ela caiu pelo caminho e foi comida pelos passarinhos. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, grão na terra pra brotar. Ela caiu sobre as pedras, queimou-se ao sol por falta de terra. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, grão na terra pra brotar. Ela caiu entre espinhos por não respirar, morreu ao brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, grão na terra pra brotar. Ela caiu em terra boa,
cresceu, frutificou, em boa terra germinou. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, terra boa, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho, sobre pedras, entre espinhos, terra boa, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear, semeador, semente, grão na terra pra brotar. o semeador saiu a semear, Semeador, semente, grão na terra pra brotar. O semeador saiu a semear. Eu fico pensando como é que essa parábola é atual. E interessante que na época, quando Jesus falava, né, nessas figuras metafóricas das nossas parábolas, nem mesmo os discípulos entendiam bem. E eles perguntavam a Jesus, e Jesus explicava. Mas eu quero falar para vocês hoje uma explicação. A nossa doutrina, ela trouxe assim uma explicação de tanta coisa que Jesus falava e que na época ele não podia aprofundar. Nós tínhamos muito pouco conhecimento, mas a doutrina, ela abre um leque muito grande. E dentro dessa parábola, a gente vai parar um pouquinho em cada lugar, para nós explicarmos que o reino de Deus está em nosso coração, porque é ali que Jesus vai reinar. E a maneira que nós vamos explicar, eu falo nós, porque a espiritualidade, é lógico, sempre está juntinho aqui do meu lado, me trazendo aquilo que realmente cada um de nós precisa. Quando Jesus falou sobre o semeador, vamos pensar cada um de nós, quem é o semeador dessa história. Não precisam falar agora não, podem pensar para ganhar um 10 no final, que de repente a gente responde agora e não tira um 10, né? E que campo é esse? Que campo é esse? Quem será que doou as sementes? Porque semeador, por exemplo, eu posso dar uma semente a alguém, você vai semear em algum lugar. Nós sabemos que as plantas são diferentes, não são? É claro que sim, nós temos uma infinidade. Quem fez botânica ou simplesmente quem é observador deve saber que existe assim um mundo de plantas. Existe um mundo então de sementes diferentes. E no âmago dessa semente, colocada em terra boa, ela vai realmente florescer e vai dar uma planta conforme nós vamos tratar essa planta. Então vamos pensar, quem é na verdade aquele que doou as sementes? Quem é o semeador e que campo é esse? Cada um de nós vai pensar isso aí. Acho que todo mundo sabe, todo mundo vai ganhar um 10, né? Mas vamos deixar para o final. No início da nossa parábola, ela diz assim: nós saímos com sementes. Então nós renascemos, porque nós sabemos que nós temos que reencarnar. Nós sabemos que a evolução tanto se dá no plano espiritual como na Terra. Mas aonde que ela se dá mais? Aonde nós somos testados mais? Na Terra. Aqui, renascidos. Ou em outro planeta?
porque muitas vezes nós temos que ir para outros planetas, ou melhores ou piores. Então, essas sementes, nós deixamos essas sementes caírem. E essas sementes foram consumidas por quem? Pelos pássaros. Então, significa que nós andamos assim na reencarnação, principalmente no início, quando nós reencarnamos, nós fomos assim tão distraídos, tão displicentes, que nós deixamos as sementes pelo chão. Como, por exemplo, a gente desce pérolas para os porcos. Os porcos vão comer a pérola, mas ela vai ter valor? Não. Então os pássaros ali consomem, significa elas não deram frutos nenhum. Se nós formos parar aqui na nossa reencarnação, o que isso significa? Nós ganhamos sementes, semeamos ou não, ou deixamos ela cair. Vamos pensar na nossa reencarnação hoje. Será que nós estamos deixando sementes cair pelo caminho? Não estamos dando assim valor ao que foi entregue para cada um de nós? Depois a gente vai voltar aí. Nós vamos ir e voltar. E a outra semente? A outra semente caiu aonde? Caiu sobre as pedras. Nas pedras, vocês já perceberam que vai juntando uma porção de terra, mas muito pouca. E a terra, ela aquece quando o sol é forte. Então a semente cai, ela vai realmente germinar, mas ela vai morrer logo depois. O que isso significa? Muitas encarnações nossas, nós ganhamos sementes e continuamos imaturos e colocamos essas sementes num lugar não apropriado, nas pedras. Então ela começa a nascer, significa, nós começamos a mudar um pouquinho, mas depois a planta, na verdade, ela vai morrer por falta de profundidade. Agora vamos à terceira semente. Aonde nós colocamos essa semente? No meio dos espinhos. O que espinho causa em nós? Sofrimento. Então as plantas, elas crescem no meio dos espinhos. Mas quando ela cresce, ela sofre, as plantas sofrem, são abafadas pelos espinhos e acaba também morrendo. Mas chega no finalzinho, depois que nós já renascemos, uma, duas, não sei quantas vezes, que nós recebemos sementes sempre, às vezes deixamos em várias encarnações ela cair pelo caminho, aí um pouquinho melhores colocamos nas pedras, depois colocamos entre os espinhos, e um momento nós sabemos plantar. E eu pergunto agora a vocês, que semente é essa que nos é entregue? Que semente é essa que todos nós temos? Todos nós quando nascemos, porque quem dá a semente? Deus. Porque Ele é o Pai de todos nós, Ele é o Criador. Então é Deus que doa as sementes. Quem é que distribuiu as sementes para nós? Quem é que impregnou o nosso planeta com energias? Jesus. Jesus é o semeador. Ele nos entrega a semente. Todos nós temos semente. Mas o que nós estamos fazendo com as nossas sementes? Vamos pensar um pouquinho. Tem uma história muito interessante, que foi até o Haroldo que contou numa palestra dele, que eu achei assim
Engraçado, porque às vezes a gente acha que semente é só uma coisa positiva. Tudo que é positivo é uma semente. E muitas vezes a semente é um problema. Mas é um problema que vai nos levar ao quê? À evolução. Ele conta uma história muito interessante, vou fazer um resumo. Vocês sabem que tem o programa, pelo menos tinha, né, o programa do Jô Soares. E eles fizeram uma entrevista com uma índia da Amazônia, só que ela estava no Rio de Janeiro. Às vezes vocês até já conhecem essa história. E ela, nessa entrevista, ela disse ao Jô que ela tinha uma vontade muito grande de hastear a bandeira do Brasil. Olha que coisa, gente. Ela nasceu entre os índios, mas ela tinha vontade de hastear a bandeira. Provavelmente ela teve que viver ali por alguma questão. Alguma coisa ela não respeitou e ela teve que retornar. Porque como que um índio vai querer uma índia hastear a bandeira do Brasil? Então ela tinha uma vontade tão gigante de hastear a bandeira do Brasil que ela veio para o Rio de Janeiro, depois de adulta, né? Ainda jovem, ela veio para o Rio de Janeiro. E ela viu a praia e falou assim: vou correr nessa praia. Pediu, né, para um tênis emprestado e foi para a praia. Mas logo que ela começou a dar-se os primeiros passos, ela foi surpreendida por um maníaco sexual que começou a correr atrás dela. Só que vocês imaginam competir com a Índia correndo? Vocês imaginam se ele ia conseguir pegar essa Índia? Ela correu, quando ela olhou para trás, e ele já estava muito distante. Ela, muito triste, foi para casa. Eu acho que se fosse eu tinha voltado lá para o meio da Amazônia. Não ia ficar. Mas ela não. Ela pensou assim: o que Deus quis me mostrar com isso? No primeiro dia que eu estou aqui, acontece de eu correr. Parou um pouquinho e pensou: já sei, Deus quer que eu corra. É isso que Ele quer. Ele quer que eu corra. Aí ela pediu emprestado um tênis melhor para as colegas, que ela estava numa república. E ela começou a treinar na praia, correndo todos os dias de manhã, corria, à tardinha, corria também. Aí um dia, um homem que dirigia um clube, ele ficou observando aquela índia correndo, aquela mulher correndo todos os dias, e correndo muito. Um dia ele parou e perguntou para ela se ela queria correr para o clube deles. É claro, ela aceitou. E ela foi para esse clube. Ela foi entrevistada lá pelo Jô, porque realmente ela ganhou várias medalhas. Ela foi medalhista várias vezes. E aí o que vocês acham que aconteceu? Ela acabou hasteando a bandeira do Brasil. Ela conseguiu ir para a Marinha e hasteou a bandeira do Brasil. Era esse o desejo dela. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós confundimos muitas vezes a semente que nós recebemos. Às vezes nós temos uma característica de impaciente. Então nós vamos para uma família que às vezes vai deixar a gente de cabelo branco aos 30 anos. Aí nós pensamos: mas que tortura é essa? Mal nós sabemos que nós estamos ganhando a semente que nós vamos cultivar da paciência. Então nós somos colocados ali. E muitas vezes, displicentes, nós não compreendemos.
acabamos abandonando aquela família, porque deixamos a semente pelo caminho e aí a nossa reencarnação, ela fica incompleta. Jesus não conseguiu entrar no campo. O campo é o nosso coração. Então, naquele momento, nós não entendemos que semente foi aquela que me foi entregue, que eu não soube cultivar. Fugi daquele plantio, fui displicente. Muitas vezes também precisamos de uma doença para abrir os nossos olhos, porque só com a dor. Eu fico às vezes perguntando se alguém vem para o centro espírita porque está muito alegre. Eu estou muito alegre, vou lá para o centro espírita. Difícil. Nós vamos em busca do centro espírita quando nós sentimos dor. Então, muitas vezes, nós que já plantamos as nossas sementes no espinho, nós vamos sentir dores, sofrimento. E a dor é uma coisa, o sofrimento é outra. Existem pessoas que sentem dores, mas na hora do sofrimento, ela tem toda uma postura diferente, de resignação, de confiança. Então, dor é uma coisa, sofrimento é outra. Se o espinho me arranha, eu sinto dor. Mas o meu sofrimento, eu posso dizer, não, eu não vou estar mais aqui entre os espinhos, eu vou fazer diferente. Então, na nossa encarnação, muitas vezes, nós recebemos sementes que são dores. E nós achamos que nós somos lesados. E tem gente que tem uma ideia muito estranha. Antigamente o pessoal pensava muito assim. Acho que hoje já mudamos, né, a maneira de ver. Principalmente a doutrina não mostra isso. As pessoas achavam antigamente que aquele que mais sofria era o mais inferior. Nunca foi assim. Quando nós sofremos, é porque nós já temos a compreensão. Então, quando você vê alguém com um sofrimento, a grande maioria já tem condição de expurgar algo que foi feito lá atrás. Aquela semente que nós não soubemos cultivar. Se vocês abrirem o livro Céu e Inferno, na segunda parte, vocês vão ver vão ler, né? Várias experiências que Kardec fez. O que ele fez? Vocês sabem que como codificador, ele tinha uma equipe, né? Principalmente de 10 médiuns. Tinham 2 médiuns principais. Inclusive, é importante vocês saberem, depois de uma hora a gente vai conversar por mais tempo, tinham 2 brasileiras, tá? Depois a gente vai falar isso, senão eu vou me perder. Mas é bacana para a gente ter orgulho que nós tínhamos 2 brasileiras médiuns na equipe de Kardec. E ali, Kardec, por exemplo, conhecia um juiz, por exemplo, que havia desencarnado. Ou então, ele não conhecia, mas sabia da postura daquele juiz. Ele não era de uma moral muito boa. Ao passo que o outro tinha uma moral boa. O que ele fazia com os seus médiuns? Ele fazia suas perguntas. E hoje a gente não pode ficar, como a gente sabe, né? Chamando pelos espíritos. Mas Kardec fazia uma experiência que é importante. Então, na verdade, ele comunicava com os espíritos através daqueles médiuns. Esses que já haviam desencarnado vinham até ali dar o seu testemunho. No capítulo também 2, nós temos uma mensagem de uma rainha. É a última parte. Esse capítulo é muito pequeno, mas é muito importante.
que fala da realeza, a rainha, por exemplo, falando, né? Então, ali também, Kardec, ele colheu, vocês podem abrir o livro Céu e Inferno, segunda parte, vocês vão ver várias experiências, e ali é comprovado mais uma vez que o reino de Deus nunca poderia ser no plano espiritual. Por que será que um juiz que não foi de uma moral exemplar, ele vai ser feliz no mundo espiritual? Não. Esse juiz vai ter que renascer outra vez, não é? E às vezes, como juiz, como uma pessoa muito simples, para aprender muita coisa, ele não soube usar as suas sementes, não soube colocar no lugar certo, colocou, na verdade, para os pássaros comerem, não soube. Então, esse livro também, Céu e Inferno, na segunda parte, ele comprova para todos nós sobre uma lei de causa e efeito, que todos nós estudamos na doutrina espírita, sabendo que não somos santos, que não sofremos por acaso, que não há injustiça, que como nós ainda não colocamos o reino de Deus dentro do nosso coração, não soubemos plantar as sementes que não nos foram dadas, nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Então, a nossa doutrina, ela veio trazer esta certeza, porque muitos podem achar que o reino que tanto Jesus falou, meu reino não é deste mundo, ele diz, não é aqui. Nesse capítulo está escrito, ele ainda completa, não é aqui. Então ele ainda fortalece. Então muitos podiam achar que é no plano espiritual. E nós sabemos que existem vários espíritos no plano espiritual sofrendo. Existe também uma coletânea, acho que todos vocês conhecem, dos 13 livros que Chico Xavier escreveu através de André Luiz. Ele fala sobre o plano espiritual, dando a certeza, inclusive no início, até os espíritas, muitos não aceitaram. Quando chegou o livro Nosso Lar, que conta a história de André Luiz, a sua postura como médico, ele recebeu a maravilhosa semente da medicina, onde ele poderia auxiliar na terra a cura, o receber alguém com amor. O que ele fez? Infelizmente, também o seu próprio corpo, né? Vocês já leram o livro, viram o filme. Então, esses 13 livros, essa coletânea, né? Os missionários, mensageiros, e tem também, dentre esses livros, as visitas na terra, o renascimento de espíritos que não fizeram o bem lá atrás, que não souberam cultivar as sementes entregues, não colocou num campo fértil do seu coração e voltaram para a terra. Então, essa coletânea também comprova que o reino de Deus não é no plano espiritual. Então, por isso, Kardec, a gente pega, né, todos os livros de Kardec, um e outro, você não vê uma coisa sobrepondo a outra. Ela tem toda uma sequência, porque tudo que ele pegava, ele sabia aonde ele ia colocar. Então, quando ele pega essas palavras de Jesus, e ele pergunta aos espíritos, o que quer dizer isso? O que quer dizer meu reino não é deste mundo? Então os espíritos respondem que o reino é no coração, é no nosso coração. Mas muitas vezes este solo nós temos, mas ele ainda é um pedregulho.
ainda tem pouca terra, quer dizer, pouca profundidade. Fazemos as coisas na superfície. Achamos que temos muito tempo. E na verdade, nós não temos tanto tempo assim. A espiritualidade também colocou na questão 1019. Kardec perguntou uma coisa que é super atual, gente. Olha que coisa incrível. Eu tenho que colocar o óculos, gente. Ainda estou me socializando aqui com esse óculos. Então vamos ver essa questão. Olha como que é atual isso, gente. Questão 1019. O reino de Deus jamais poderá acontecer na Terra? Foi uma pergunta de Kardec aos espíritos. E aí veio a resposta. Tem bem mais explicação. Depois vocês chegam em casa, dever de casa para vocês. Abram bem no finalzinho do Livro dos Espíritos e vocês vão poder completar isso aqui. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vierem habitá-la os bons prevalecerem sobre os maus. Então fará reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Nós sabemos que o nosso planeta ele está chegando num ponto muito importante. Ele está se transformando num mundo de regeneração. Ainda é um mundo de provas e expiações. Significa que mais sofremos. Alguns não sabem sofrer, porque eu falei que dor é uma coisa, sofrimento é outra. Não sabemos colocar as nossas sementes num solo fértil. Porque no finalzinho da nossa parábola, quando nós reencarnamos e reencarnamos, porque Jesus disse que para ganhar o reino dos céus nós teríamos que nascer de novo. Então, quanto mais nós renascemos, nós temos assim a consciência, ainda mais hoje, com a consciência muito maior, porque o conhecimento hoje chega para todos nós. Todos nós. Então nós temos que ter a certeza que nós estamos num caminho de grandes mudanças. Muita gente diz assim, Jesus veio para nos salvar, né? Algumas doutrinas, religiões. Na verdade, Jesus disse que, já falei até da verdade, né? Que conheceríamos a verdade. E essa verdade nos libertaria. Porque quando nós temos o conhecimento, a gente se liberta. Mas e se a gente não dá confiança para esse conhecimento? Muitos de nós renascem numa família espírita ou tem um sofrimento para procurar a casa espírita e a pessoa, depois que melhora um pouquinho, foge. Aí, que semente é essa que foi lançada para nós e que nós displicentemente deixamos de lado? E aí, mais uma vez, como lançamos a nossa semente no meio dos espinheiros, vem a dor e o sofrimento. Aí vem, às vezes, uma reencarnação que nos coloca pensando mais, analisando mais, e pelo sofrimento vamos chegar ao entendimento que aquele sofrimento nada mais é do que a permissão de Deus para que a gente se transforme. Então nós temos que parar para pensar que semente que Deus deu a Jesus. Jesus impregnou o nosso planeta, mas que nós estamos no lugar certo, onde existe a semente. Nenhum de nós está no lugar errado. Então, aonde eu às vezes fico muito triste quando eu vejo, né, nesse momento, o nosso país, muitos jovens abandonando o nosso país. Na minha família tem vários.
E eu fico pensando que se Deus é assim tão distraído, que colocou os nossos jovens aqui para mudar o nosso país, para colocar uma consciência melhor, e simplesmente eles pegam a semente, jogam, não jogam só pelo caminho, não, jogam no espinheiro, jogam só em lugares errados e vão embora daqui e deixam os pais, os parentes mais velhos, e não lutam pela nossa pátria tão maravilhosa, que tanto foi falado que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Que pátria do Evangelho é essa tão maravilhosa, que colhe a todos com amor, onde há a igualdade. Apesar de nós sabermos que tem o pobre e o rico, mas é porque nós ainda não estamos tão evoluídos assim, o nosso coração ainda não é um campo tão fértil, porque o dia que ele for, essa questão aqui, 1019, quando os Espíritos falam que o mundo sim reinará o bem, quando os bons superarem os maus, quando nós nos transformarmos em bons semeadores junto com Jesus. Porque eu falo sempre, nós precisamos de Jesus, mas Jesus precisa de nós na seara dele. E eu fico muito triste quando eu escuto jovens que estão deixando o nosso país, essa pátria maravilhosa, recebeu a semente para nascer aqui e vai para outros países. Eu acho até bacana quando esses jovens vão procurar outras sementes, quer dizer, aprender para retornar, mas muitos não querem retornar, querem ficar lá. Então eu pergunto a eles, ou alguns que estão aqui, ou que têm familiares, por que será que Deus colocou nós aqui no Brasil? Será que esse país não precisa de nós? Do nosso voto correto para mudar essa política errada? Os nossos políticos receberam semente. Receberam. Mas pode acreditar que não receberam para fazer o que fazem. E quando nós erramos, também não recebemos semente para fazer isso. Muito pelo contrário. Eu acho que um agricultor, ele não recebe semente para deixar o passarinho comer, ou para ele jogar nas pedras, ou entre os espinhos. Que agricultor é esse? Que não sabe colocar as suas sementes. E muitas vezes, como nessa historinha que eu contei para vocês, que o Haroldo contou numa palestra, como que essa menina, essa índia, ela percebeu logo a princípio uma coisa ruim, ela conseguiu transformar em algo bom. Então, por que nós também não olhamos o nosso irmão, o nosso país, e vamos pensar, eu vou ajudar a transformar o nosso país. Eu não vou fugir do nosso país, que afinal nós não estamos em guerra. Nós estamos em paz, mas nós temos que ajudar. Se nós nascemos aqui, vamos pensar o que cada um de nós é na terra. Vamos pensar. Porque as profissões são semente. São semente. E essas profissões, ou o lugar que nós estamos, que mudança que eu posso fazer? Que agricultor, que solo eu posso ter? Eu não posso plantar uma semente e depois desistir dessa semente. Eu não posso fazer isso. Então, na verdade, a nossa reencarnação, ela tem
um porquê. E nós sabemos que com essa questão 1019, que é tão atual, parece que foi ontem que fizeram essa pergunta, que Kardec fez essa pergunta aos espíritos, é atual. Então, se nós temos que nos transformar em pessoas boas, nós temos que fazer isso. Eu lembro há um tempo atrás, há mais de 20 anos, teve um espírito na Casa do Caminho que disse que tinham 3 planetas se aproximando da Terra. E que esses planetas eram planetas que no futuro eles iriam, ser moradas de muitos de nós, muitos. Mas não eram mundos melhores não, gente. Eles estavam se aproximando da Terra. Então, a nossa energia é que nos levará ou não para esses planetas. E lá nós vamos ter sementes. Não sabemos quais são os espíritos, que na Terra nós sabemos que é o Mestre Jesus. Todos nós sabemos. Quem é que dirige a nossa Terra? Quem é que impregnou a nossa Terra em todos os cantos e recantos com o seu amor? Quem é que recebeu as sementes? Ele. Quem é que distribui? Jesus distribui para nós. E se nós recebemos essas sementes, é para nós colocarmos no solo do nosso coração. Então, esses planetas, esses dias, eu soube que 2 planetas. Na época, o pessoal brigou comigo, disse que aquilo era coisa da minha cabeça. Eu sabia que não era. Eu sabia, só que as pessoas não estavam ainda prontas, há 20 anos atrás, para ouvir isso aí. Então, ainda vai ser visto também. Então, eu pergunto, que tal nós pegarmos as nossas sementes, mesmo que ela seja uma semente difícil de plantio, que ela precisa de muito cuidado, porque tem planta que você joga e quase não precisa te aguar, a própria natureza, mas tem planta que você tem que olhar muito, muita coisa. Então eu queria muito, eu trouxe esse tema aqui como uma reflexão para todos nós. Quando Jesus disse naquela época, que parece tão atual, porque tudo é atual que ele disse, e a nossa doutrina veio reafirmar, falando do mundo espiritual, falando de causa e efeito, falando da reencarnação, Jesus falou isso tudo. Só que nós não entendíamos. E ele respeitou isso tudo. Mas ele prometeu algo na frente. Eu vou mandar uma semente espetacular para vocês. Deus me entregou e eu vou entregá-la a vocês. O Consolador, a doutrina espírita, que abre a nossa mente, que a gente sabe que não somos santinhos, que não sofremos por um acaso, que não há injustiça, que não devemos abandonar a nossa luta. E jovens, não abandonar o nosso país. Nós precisamos dos jovens. E jovens com semente, aquele agricultor que pega a semente, o arado, e vai para o campo plantar, seguindo as pegadas do Mestre. Porque nós precisamos muito de Jesus, mas Jesus precisa de nós na sua seara. E nós sabemos que muitos irão para esses planetas. Aqueles que não souberam cultivar as sementes, que fizeram delas, principalmente jogaram no meio de espinhos, de sofrimento, para várias pessoas, porque a semente, ela dá outros frutos. A gente sabe que uma semente de uma laranja, a gente nem sabe quantas laranjas ela pode dar.
Mas nós sabemos que o bom agricultor, ele vai procurar plantar aquela semente de laranja num solo fértil, um solo em que ele pode cultivar. Então vamos parar um pouquinho e vamos pensar nesse momento o que eu tenho feito para o nosso mundo, nessa seara de Jesus, nesse mundo impregnado de energias, de amor, onde nenhum de nós está abandonado, a não ser que a gente se abandone pela falta de fé, pela ira. Mesmo assim, gente, a bondade de Deus, ela é tão infinita que ela coloca alguém do seu lado. Uma semente, pode ser um pai, um irmão, um amigo, sempre coloca. Nosso anjo guardião, os mentores espirituais, sempre eles estão a postos. Basta a gente abrir o nosso coração, essa terra aqui, que é o nosso coração. Porque quando Jesus disse, meu reino está em seu coração, e que Kardec teve a grande sabedoria de, no Livro dos Espíritos, ter colocado essa questão, 1018, perguntando, nesse sentido figurado, o que Jesus quis dizer. E aqui prova, nessa questão, que os espíritos naquela época, e olha que muitos de nós ainda achavam que era o plano espiritual. Não, Jesus, o plano de Deus está lá em cima. Não, ele está aqui. E nós temos que saber cultivar. Então, a reflexão que eu trago hoje, que a espiritualidade pediu, é que todos nós formemos assim uma corrente, um elo forte, para que nós nos transformemos em bons agricultores. Peguem as suas sementes, o bornal de semente, e coloquem em solo forte no coração. Forte, bom, e cuida. Não desista, jovem do nosso país. Fica aqui conosco. Nós aqui, que passamos principalmente dos 60 anos, podemos fazer muito, mas vocês podem fazer demais. Então não fujam. Peguem a semente de vocês e fiquem no nosso país, porque esse país é a pátria, é o coração do mundo. Pátria do Evangelho, é um coração enorme, onde habita Jesus, nosso. É isso que eu quero dizer.